Enfim, vamos tentar jogar um pouquinho de luz. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o programa do CFTS, Centro de Formação Teológica Saber. Não se esqueça, a nossa maior missão é o ensino. Vem comigo nessa jornada, lembrando que este tempo, este momento de aprendizado é um oferecimento da nossa plataforma de estudo teológico cftsead.com.br. O nosso tema hoje é um tema polêmico, é um tema em que tem causado muitas discussões, muita polêmica ao longo do tempo, muitas controvérsias, muitas heresias, muita gente até ganhou dinheiro com isso, muita gente critica, enfim, vamos tentar jogar um pouquinho de luz. Vamos falar, mas vamos tentar jogar um pouquinho de luz sobre esse tema. Nosso tema hoje é maldição hereditária. Maldição hereditária existe, não existe, é bíblica, não é bíblica, como é que ela se processa à luz da palavra de Deus? Primeira coisa que eu quero te falar é que assim, é preciso normatizar cada coisa no seu devido lugar. Primeira coisa, o pecado. Segunda coisa, consequência. Terceira coisa, até onde vai essa consequência? O que é a terminologia maldição hereditária? Então é preciso que tenha uma visão muito mais clara, mais ampla. Quando a Bíblia nos trata, quando existe um texto que diz: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, isso não significa que Deus vai culpar o seu filho pelo pecado que você cometeu. Não significa que Deus vai punir o inocente pelo pecado do outro. Né? A Bíblia nos fala claramente: comerão uvas verdes, Ezequiel, comerão uvas verdes os pais e ficarão os filhos com os dentes embotados? Não. Né? A Bíblia continua dizendo: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então, vamos colocar as coisas claras? Eu vou primeiro dar um exemplo para vocês. Nesse fim de semana eu havia alertado o meu filho que não ficasse bagunçando muito e tal, porque ele ia acabar derrubando o celular dele no chão. Mas a gente sabe, adolescente nem sempre ouve, nem sempre... E o que aconteceu? Ele derrubou o celular no chão, ele quebrou o celular. Naquele primeiro momento, nós víamos e vislumbramos somente um problema: a quebra do celular. No entanto, haviam consequências por trás disso. Ele usa o celular como despertador para ir para o colégio. Ou seja, o primeiro problema que ele teve foi o quê? Na segunda-feira ele perdeu a hora de ir para o colégio. Por quê? Porque o celular estava quebrado, não funcionou. Segundo problema, a mãe dele ficou extremamente preocupada com ele, porque ela está trabalhando, apesar dele já ser grande, independente, mas ela quer saber onde está. Terceiro, ele precisava falar comigo, não conseguiu falar. Percebe que a questão foi: não, eu vou brincar, não vai acontecer nada. É a mesma coisa que acontece com a vida real e que acontece com a maldição hereditária. A maldição hereditária, apesar de ser um nome feio, mas às vezes um homem, por exemplo, quando ele comete um pecado grave, o problema do pecado não é só para ele. O problema é o que esse pecado, a reação em cadeia que esse pecado vai ocasionar. Então, uma coisa é você pecar, outra é a reação que esse pecado vai trazer. Todo o processo destrutivo com ele. E é isso que precisa ficar claro. É isso que nós precisamos entender. É sobre isso que nós queremos jogar a luz. Não é sobre o pecado em si, mas sobre as consequências e as alianças.
né? A Bíblia, por exemplo, nos fala que um homem, quando ele entra em contato com uma prostituta, ele passa isso obviamente fazendo uma exegese do texto, ele passa a fazer parte daquele mundo dela. E aquela mulher, ela recebeu todas as influências de todos os homens com quem ela teve. E este camarada que vai estar com ela, que vai se relacionar sexualmente com ela, acaba absorvendo essa energia. Bom, esse é o primeiro tempo, o problema para ele, o problema espiritual sobre a vida dele. Só que tem um detalhe: uma vez que esse pecado vem à luz, uma vez que esse pecado é jogado à luz, esta família vai ser destruída, porque obviamente vai haver um divórcio. Havendo um divórcio, os filhos serão afetados. Os filhos serão punidos pela consequência. Eles não vão ser punidos pelo pecado. Eles vão sofrer a consequência daquilo que o pai fez. Está entendendo? Quando o grande problema da maldição hereditária é que é mal explicado, mas ela existe. Então existem pecados que eles vão desencadeando reações por gerações. Existem pecados que destroem uma família inteira, que afetam o pai, afetam o filho, afetam o avô. Então, não é que o avô pecou, que o avô, não é que o avô pecou somente contra ele próprio. Quando ele pecou, ele abriu portas para que demônios começassem a transitar nas gerações deles. Começasse a atingir o filho, começasse a atingir o neto e assim por diante. Aí a grande pergunta e o grande problema da maldição hereditária qual que é? Existe todo um processo, tem que fazer um curso, tem que fazer uma coisa para curar, para quebrar a maldição, para isso. Não, nada disso. Não é nada disso. A palavra de Deus nos diz que nele, em Jesus Cristo e na cruz e através do sangue de Jesus, todas as maldições foram quebradas. Bom, se a palavra de Deus me diz que todas as maldições foram quebradas na cruz, a quem eu tenho que recorrer para encerrar um ciclo de pecado que o meu pai fez? A cruz. Eu preciso do quê? Nada. Um quarto escuro, um quarto fechado e um joelho no chão. O Salmo 51 diz: um coração quebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. Então, meu irmão, tem uma maldição na tua vida, tem algo que não foi quebrado, dobra o joelho, leva isto aos pés da cruz e traz o sangue de Jesus sobre essa maldição e ela se encerra. Confessa o pecado, é simples, a receita é muito simples. Confessa o pecado, dobra os joelhos, confessa o pecado. Uma vez que confessou, pede a Jesus que traga sobre este pecado o sangue dele. Trouxe o sangue de Jesus sobre o pecado, a maldição foi quebrada. Ore a palavra, diga: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou as nossas maldições, então leva esta maldição que vem do meu pai agora. E assunto encerrado, vida nova, ciclo novo, momento novo. Concluindo, levando para uma conclusão, maldição hereditária existe sim. O que não pode existir é a maneira como ela é interpretada. Se você tem alguma dúvida, quer entender um pouco mais sobre maldição hereditária, coloca aqui embaixo nos comentários. Coloca aqui embaixo, vamos conversar sobre maldição hereditária, tá bom? Eu quero agradecer a você por mais esse tempo e te chamar. Vem para a família cftsead.com.br. Forte abraço para todos vocês.